Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nilza Ceciliati. E hoje nós vamos dar continuidade aos ensinamentos desse livro aqui maravilhoso, Aprendendo a Aprender, da Barbara Oakley. E ela, nesse livro, ela vai trazer 10 regras para você estudar melhor e 10 regras para você estudar mal. Então, o que você não deve fazer para estudar e se dar bem. Então, primeiramente, pessoal, vamos já direto aqui o que interessa nesse vídeo, né? Quem não assistiu ao vídeo anterior, que eu trago informações aqui muito importantes de conhecimentos desse livro. Então, por favor, ao terminar esse vídeo, assistam então ao vídeo anterior para complementar as informações que eu já havia trabalhado aqui com vocês sobre os ensinamentos de como aprender melhor. Aprendendo a Aprender com Barbara Oakley. E ela então vai trazer aqui 10 regras para você que quer se dar mal nos estudos, que você quer estudar mal, ninguém quer, né? Então vamos ver o que a gente não deve fazer primeiro, para depois a gente então elencar as 10 principais regras para você se dar bem nos estudos e nas provas de concursos e vestibular e todas as provas aí que você for fazer na vida, ou apenas estudar algum assunto que lhe é interessante, que você queira se aprofundar. Como você vai fazer isso de forma que você possa reter melhor o seu conteúdo estudado? Então, a primeira coisa que a Bárbara vai colocar nesse livro é dizer para você não fazer: reler passivamente. Uai, Nilza, mas então como que eu vou revisar um conteúdo sem reler ele? Então, o que ela coloca aqui é sentar passivamente e passar os olhos novamente sobre cada linha da página. Isso não deve ser feito, a menos que você possa provar que o material está sendo transferido dentro do seu cérebro. Como que você vai fazer, então, essa transferência? Como que você vai rever o conteúdo? Então, depois nós vamos aqui trazer o que é correto fazer para que você retenha esse conteúdo. Então, ela vai dizer que a releitura é perda de tempo, tá? Existe uma forma de você, então, internalizar o assunto, de você revisar o conteúdo, que você não faça de forma passiva, mas de forma ativa, o que vai ajudar a reter o conteúdo, tá? Então, o segundo ponto em que ela coloca para não fazer, você que não quer se dar mal nos estudos: deixar que os destaques de texto escapem ao controle. Sabe quando você está lendo um texto e você quer sublinhar tudo? Aí no final o texto está lá todo em amarelo, que você não sabe nem o que é importante. Então, muito cuidado com isso. O que ela vai dizer? Sublinhar o texto pode iludi-lo, que você está colocando algo em sua mente. Então, vou marcar texto aqui. Vou marcar esse texto aqui que eu acho importante. E você achar que só utilizando o marca-texto você já vai estar, então, internalizando o assunto, entendendo o assunto e fazer com que esse assunto, então, não fuja do seu cérebro, não fuja da sua memória. Isso está totalmente equivocado. Então, sublinhar um trecho aqui e ali é aceitável. Às vezes, isso pode ser útil para sinalizar pontos importantes. Aí tudo bem, ok. Mas se você está usando os destaques como uma ferramenta de memória, certifique-se de que o que você sublinha também está indo para o seu cérebro. Então, sublinhar não quer dizer que isso vai estar indo para a sua memória. Sublinhar é uma ferramenta importante para você destacar palavras importantes, destacar conceitos importantes, mas isso não é um sinal de que você está aprendendo, de que você está incluindo isso na sua memória, ok? E aí ela vai dizer lá nas regras o que fazer então para que esse conteúdo realmente fixe na sua memória. Então não fique só usando marca-texto de forma desordenada, tá? Terceiro ponto:
simplesmente olhar para a solução do problema e pensar que você sabe resolvê-lo. Então, cuidado, principalmente com exatas, tá? Esse é um dos piores erros que o aluno comete ao estudar. Então, você precisa ser capaz de resolver um problema passo a passo, sem olhar para a solução. Sabe quando você está assistindo uma aula, por exemplo, de matemática, contabilidade, raciocínio lógico, e você vê o professor resolvendo, você pensa, ai, fácil, eu já aprendi. Mas aí você vai para a prática, na hora de resolver o problema, resolver a questão, o que acontece? Você não sabe. Porque você apenas viu, você não praticou. Então, muito cuidado com simplesmente olhar a solução e achar que sabe. Muito cuidado em só assistir e não fazer e não praticar, tá? Essa é uma forma de você estudar errado, estudar mal. Quarta forma de você estudar mal. Vamos lá. Esperar até o último minuto para estudar. Essa não precisa nem explicar, né? Sabe quando você tem uma prova de concurso, daqui 2 meses, aí você fala assim, ainda tá cedo para estudar, vou estudar só no último mês, e deixar as coisas para a última hora. Quem nunca fez isso, né? Na escola, no colégio, deixar para estudar no dia anterior, na noite anterior, aí decorar rapidamente tudo aquilo? Você vai estar aprendendo desse jeito? Claro que não. Vai passar a prova, você não vai lembrar mais nada. Isso não é uma forma boa de aprender, tá? Deixar para a última hora. O estudo de forma antecipada, um estudo recorrente em um prazo longo, em um prazo razoável de tempo, em que você tem uma repetição espaçada desse conteúdo, vai fazer com que você internalize mais o assunto. Mas nós vamos falar depois disso da forma certa. Então, não faça isso, não deixe tudo para o último minuto para estudar, tá? Quinta forma de você estudar errado. Resolver repetidamente problemas do mesmo tipo que você já sabe resolver. O que você vai estar fazendo? Vai estar se enganando. Você vai deixar de resolver problemas complexos, porque você não está querendo lidar com essa situação, que você vai se achar burro, que não consigo fazer esse problema. Então você vai só nos mais fáceis, aí você vai estar se enganando, achando que você sabe aquele problema, que você sabe resolver qualquer problema daquele assunto. Está errado. Você tem que partir para os problemas mais difíceis também, para os problemas complexos, para as questões mais difíceis. Já pensou você estudar para um concurso e fazer só treinar questões fáceis? Aí chega na hora da prova, você vai ter só questões fáceis para resolver? Claro que não. Então é necessário que você também faça questões difíceis, tá? Então não faça isso, não se engane só resolvendo o que é fácil, só questões fáceis, problemas fáceis, você vai estar se enganando dessa forma, tá? Sexta forma de estudar errado. Deixar as sessões de estudo com amigos se transformar em sessões de bate-papo. Então sabe quando você quer estudar em grupo? Aí você fala, vamos reunir na casa de alguém para estudar? Olha o perigo aí. Será que você vai estudar mesmo ou só vai ficar de conversinha com os amigos? Então, muito cuidado se você resolver estudar em grupo. Então, tenha disciplina, tenha foco. Se você achar que você está perdendo foco nesse tipo de estudo em grupo, prefira estudar sozinho ou prefira estudar com quem realmente tenha foco. Então, esses grupos de estudo são importantes, desde que você não perca o direcionamento dos estudos. Então, estipule horários aí para ter uma conversa com esses amigos, trocar informações sobre a matéria, sobre o exercício, ok. Agora, fora disso, você vai estar perdendo tempo nos estudos em grupo. Então, foque aí quando você resolver realmente estudar em grupo. Pode ser mais divertido estudar em grupo, pode ser que um colega saiba mais do assunto, possa estar explicando alguma dúvida no grupo. Então, se o foco realmente for esse, você conseguir manter esse foco, ok, tudo bem, aí vale a pena. Fora isso, melhor estudar sozinho, tá? Sétima forma de você estudar mal, não ter resultado.
deixar de ler o livro antes de começar a trabalhar nos problemas. O que isso quer dizer? Então você mergulharia em uma piscina antes de aprender a nadar? Não, né? Primeiro você tem que aprender a nadar para mergulhar numa piscina sem fundo, que não dá pé, ou mergulhar no mar, num rio que não dá pé. Você precisa saber nadar primeiro. Você não vai fazer isso sem saber nadar, né? Então, da mesma forma, o livro é seu instrumento de natação. Então, ele mostra como chegar às respostas. Você enfrentará dificuldade se desperdiçar o seu tempo se não ler. Você, por exemplo, antes de começar a ler, examine rapidamente o capítulo ou a seção para ter noção do que você virá a ler, do que poderá ainda ser visto. Então, ter uma noção geral daquilo que você vai estudar é importante. Então, veja primeiramente o sumário daquele livro, quais são as disposições dos capítulos, né? Isso já vai te dar uma ideia mental daquilo que você vai realmente estar se aprofundando naquele livro. Ah, mas e aí, Nilza, eu posso resolver questões antes de ler a teoria? Até pode, se você, que chama estudo reverso, né? Primeiro você resolve as questões, depois você vai para a teoria. Ok, tudo bem, desde que você já tenha uma noção daquela matéria, senão você vai estar perdendo tempo fazendo dessa forma, tá? Então, primeiro tenha noção daquilo que você está estudando, para depois se aprofundar e resolver questões, tá? Oitavo erro, oitava regra que você não deve fazer enquanto estuda: não pedir para os seus instrutores ou colegas esclarecerem pontos confusos. Então, você tem vergonha de perguntar para o seu professor aquilo que você não sabe? Não tenha humildade em você estar perguntando aquilo que você não sabe. Dessa forma, você vai estar aprofundando exatamente nas suas falhas. Então, não seja orgulhoso, não tenha vergonha. Só sei que nada sei, né? Já dizia o filósofo. Então, tenha humildade. Todo mundo não sabe muitos assuntos e você vai continuar sendo ignorante se você não procurar saber, né? Não procurar perguntar, não procurar com seus amigos que eles possam esclarecer alguma dúvida com você ou diretamente com o professor, né? Normalmente quando você está fazendo um cursinho, você tem acesso ao fórum de dúvidas. Ah, você leu lá uma teoria, leu um PDF e não entendeu? Procura lá no fórum de dúvidas, perguntar ao professor, ele vai te responder, tirar suas dúvidas. Ou se você não tem acesso diretamente ao professor, muitas vezes você estuda online, mas não tem acesso, ou estuda por livros ou PDFs, não tem acesso ao professor diretamente, pergunte a alguém da área que saiba, ou algum colega que também esteja estudando, que possa estar entendendo aí o assunto e compartilhando com você os conhecimentos. Então, nunca deixe de perguntar, tá? Item 9. Nona regra para você não fazer se você quiser estudar bem. Quer estudar mal? Então faça. Pensar que você pode aprender profundamente apesar de se distrair o tempo todo. Foco é primordial nos estudos. Então, você tem que se concentrar enquanto está estudando. Sabe quando você está lendo o livro, aí você acabou de ler a página e você não entende, você não consegue nem entender o que você leu, porque você está pensando na morte da bezerra, está pensando em um monte de problema, um monte de boleto para pagar e não se concentra na leitura? Isso acontece muito. Ou você está estudando, mas está com uma preocupação na cabeça? Isso também vai minar os seus estudos. Então você precisa estar concentrado. O que a autora vai dizer aqui? Olha, cada minúscula distração de uma mensagem instantânea ou uma conversa significa que você tem menos potência mental para dedicar à aprendizagem. Então, cada vez que a sua atenção é atraída por outra coisa, o que acontece? Isso arranca pequenas raízes neurais que estão se formando antes que elas possam crescer. Então você está lá formando um monte de sinapses neurais ocorrendo e você se distrai.
E aí é justamente nessa hora que elas não vão se formar. É como a metáfora, né, da parede de tijolo com cimento. Se você não fortalecer essa parede com tijolo e cimento e não deixar ela secar lá, ela vai desmoronar. Então, tem que ter concentração, tem que ter um momento em que você vai consolidar então esse aprendizado. E a distração, ela é péssima para você consolidar o seu aprendizado. Então, esquece esse negócio de se distrair com qualquer coisa durante seus estudos. Tira o celular da mesa, do quarto, do lugar que você estiver estudando. Procure ficar no lugar tranquilo em que você não vai se distrair, tá? E 10ª regra para você se dar mal nos estudos: não dormir o suficiente. Então ela vai dizer o seguinte: seu cérebro reúne as peças mais técnicas de solução dos problemas enquanto você dorme. E também pratique e repete o que você colocou em sua mente antes de dormir. Então o sono ele é primordial para consolidar o seu aprendizado. Então não adianta ficar noites em claro, passando e estudando, porque o seu cérebro não vai consolidar aquilo que você está aprendendo. Então é primordial, tá? Ela vai dizer assim: a fadiga prolongada faz com que as toxinas se acumulem no cérebro e atrapalhem as conexões neurais de que você precisa para pensar bem e rápido. Se você não dormir uma boa noite de sono antes de uma prova, nada mais do que você fez importará. Então, durmam, descansem, evitem as distrações, evitem um estudo passivo e, se for estudar em grupo, também tenha foco e concentração nesse estudo, tá? Cuidado com o marca-texto para não usar desordenadamente, de forma que você não vai ter nenhum ganho com isso, enganando-se, achando que você vai estar aprendendo só marcando texto. Não, procure praticar questões que você acha complexa, porque isso vai te preparar para a prova com mais realidade. Você não vai ter só questões fáceis na sua prova. Então, pratique questões fáceis, moderadas e também questões difíceis e complexas. E cálculos, pratique. Não só visualize a solução, que isso também não vai te trazer muito resultado. No próximo vídeo, então, eu vou trazer as 10 regras de Barbara Oakley para você se dar muito bem nos estudos. Gostou desse vídeo? Já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A gente se vê por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!